Queridos amigos, Deus les bendiga, em nome do Senhor Jesucristo. Es mi deseo, es la bendición que eu digo e ofereço a todos nossos oyentes queridos. Me gustaría en el dia de hoje hablar sobre o crescimento de la obra de Deus através do Espírito Santo. Está muito claro na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3, el versículo 6 e 7. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, onde diz: assim, eu plantei, Apolos regou. Eu plantei, Apolos regou. Pero el crecimiento lo ha dado Deus. Assim que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Deus que dá el crescimento. Está dizendo claramente, e eu lo tomo hasta como uma promessa: Deus dá el crescimento. E quando a obra é hecha, a obra de Deus, se trabalha em la mies de Deus, com el bautismo com el Espírito Santo, é inevitável que haja el crescimento. El crescimento existe. Eu sou testigo de lo que eu les estou dizendo. Não apenas lo digo em teoria. Nós começamos uma igreja em México, solos, sem apoio de nenhuma outra denominação, nenhuma outra igreja. Nós começamos um trabalho e pedimos permisso de sair de um trabalho que exercíamos há muitos anos, e nós salimos, minha esposa e eu, com nossas maletas e com a fé em Deus. Nós não tínhamos nenhuma garantia de nada. Nós não tínhamos o apoio incondicional de nadie. Apenas de Deus. Nós nos aventuramos em la fé e conseguimos, por la graça e misericórdia apenas de Deus, nós logramos salvar almas em México, em um país distante. Começamos há 6 meses atrás um novo desafio em Brasília, onde eu estou dando este mensagem a vocês. E nós, a Deus las gracias, que em 6 meses já temos uma igreja plantada aqui em Brasil, sem nenhuma condição. Pero lo que eu vejo dia com dia são milagros de la providência de Deus. O que eu quero dizer com providência de Deus? É Deus proveyendo, ou Deus proviendo, usted lo elija lo mejor. Deus proveyendo todo lo necessário. Coisas increíbles estão acontecendo. Nós estamos aqui, começando na obra, não teníamos aonde quedar. Nós chegamos aqui, salimos do avião, barramos ali, em la acera ali do aeroporto, e nós chegamos e dijimos: Deus, aqui estamos, enos aqui. E o crescimento, eu lhe digo com toda a verdade, ele viene. Quando Deus se agrada del coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e lo ungiu com o Espírito Santo, eu lhe digo que você não tenha medo, porque Deus ele dá o crescimento. Ele dá o crescimento. Nós estamos vivendo por la fé, pero hemos visto a providência de Deus a diário. A diário. Esta palavra de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e 7, é uma grande promessa de Deus. Pero eu quero dizer-lhe uma coisa muito importante. Existe o crescimento, e o crescimento solo pode haver quando há o bautismo com o Espírito Santo. É triste dizer isso, pero você
tiene como ejemplo iglesias frías, iglesias que tienen una doctrina muy sana, muy preciosa, pero la iglesia no desarrolla. La iglesia está parada, no se salvan almas, no entra gente nueva. Yo vi um relatório de uma igreja onde eu também participei de um seminário durante muito tempo aí, que tristemente durante um ano, 365 dias, entraram 2 pessoas novas, uma quedou e a outra não. Então, durante um ano completo, 12 meses, 52 ou mais domingos, entraram naquela igreja apenas 2 almitas, 2 pessoas, e apenas uma quedou, e aún não se ha bautizado, não se havia bautizado todavia hasta aquele entonces. Isto é muito triste, pero são igrejas que têm, aunque uma doutrina muito preciosa, pero não creem no bautismo com o Espírito Santo de la maneira que o livro de Hechos lo muestra. O livro de Hechos é o catálogo de Deus. É como deve parecer a igreja cristiana. A igreja cristiana, eu lhe pergunto a ustedes, a igreja do livro de Hechos de los Apóstoles, se parece mais com a igreja pentecostal, com as igrejas que não creem no Espírito Santo, no bautismo com o Espírito Santo, tal como disse allá, ou a igreja do livro de Hechos de los Apóstoles se parece com estas igrejas onde supostamente se autonombram de pentecostales, pero não são pentecostales, são neopentecostales, pois eles têm o dinheiro como o centro do culto, a prosperidade como o centro da vida, e não é verdade. Então, se você lê o livro de Hechos de los Apóstoles, você vai ver que tipo de igreja existia na época e qual é o tipo hoje mais parecido com a igreja de los Apóstoles. Existe um falso crescimento também, del que eu quero dizer a vocês. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. É interessante porque no capítulo 13 de Mateus existem 7 parábolas. E a lo mejor você não sepa que estas 7 parábolas se referem a parábolas proféticas. E são exatamente 7 também as cartas do Apocalipse, as cartas de Cristo a partir do capítulo 2 do livro de Apocalipse 12 e capítulo 3. Aonde há também 7 cartas. São 7 parábolas em Mateus 13 e 7 cartas em Apocalipse 2 e 3. São 7 eras, 7 épocas proféticas que passaria a igreja cristiana. E se você vê as 7 parábolas, se perfilam muito bem com as 7 cartas e com as 7 épocas da história da igreja. Busque em meu blog, onde eu publiquei sobre as 7 igrejas, as 7 épocas, as 7 cartas proféticas de Jesucristo a sua igreja. E existe, no capítulo 13, são 7 parábolas. Eu vou ler lá que está no versículo 31, que é a parábola da semilla de mostaza. Diz assim: outra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Hay algo extraño aquí, Se hace árbol.
de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En la parábola siguiente, en el 33, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. ¿No? La harina es blanquita, la levadura también. Ella escondió la levadura. No se podía esconder levadura en la harina. Una mujer puso allí la levadura, estas 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Entonces, estas 2 parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura son parábolas que parece que estão hablando de crescimento del reino de Deus. Parece que é um crescimento. Há muitas pessoas que usam estas parábolas para justificar o crescimento de suas igrejas, que ha sido um crescimento muito numeroso, muito numérico, muito extenso, muito rápido. Pero eu lhe vou dizer uma coisa muito interessante sobre o crescimento que vem do Espírito Santo. O crescimento que vem do Espírito Santo não é hinchar, não é inflamar. O crescimento que vem do Espírito Santo não é um crescimento rápido. O crescimento que vem do Espírito Santo é um crescimento constante, no decai, constante, sempre, regular, pero não é nada de espantoso, não é nada de arte de magia. Aqui na parábola del grão de mostaza, você vê que Jesus ele disse que o grão de mostaza foi sembrado na terra, pero aconteceu alguma coisa a lo largo, não? A lo largo da história de este grão, é que ele se volvió, que ele se tornou, que ele se transformou em um árvore. E isso não é verdade, isso não é natural, isso não acontece, isso não acontece. ¿Sí? Deus ele hace milagros, pero ele não cambia a natureza de suas leis naturais, não? Ele não cambia o andamento, não? De las coisas que ele já criou. Suas próprias leis já são milagros que constantemente estão acontecendo. Pero algo que está muito estranho aqui é que nenhuma planta de mostaza já é árvore. Você sabe que o tamanho de uma planta de mostaza é mais ou menos de 1 metro. Ele alcança 1 metro e não passa de 1 metro. Então, não é normal este crescimento de uma semilla de mostaza que foi sembrada e se transformou em um árvore a ponto de las aves del cielo, não? Anidar-se allí, hacer sus nidos em suas ramas, não? Las aves elas não se quedam, não? Em plantas de mostaza. Las aves escorrem grandes árvores, não? Para poner nidos. Não há ave nenhuma neste mundo ou em la história que haya hecho um nido em uma planta de mostaza. Mostaza não se vuelve árbol. Mostaza é uma planta chiquita. O tamanho máximo de ella que ella alcança é 1 metro. Não? Você pode até buscar depois em internet, se você nunca viu uma planta assim, e ver as fotos aí de plantações de mostaza. Então, não existe. Este é um crescimento falso. Então, existe dentro da cristandade, não do cristianismo, da cristandade em geral, existem os falsos crescimentos, os fenômenos falsos, que obviamente não são verdadeiros, e o que não é verdadeiro é mentiroso.